Meus irmãos, paz e bem, hoje o Bispo Peixoto publicou uma mensagem neste grupo de WhatsApp informando que eu estou chegando para compor a equipe pastoral, a equipe ministerial de nossa comunidade. Eu achei que seria conveniente gravar este vídeo para me apresentar a todas e todos vocês. Como ele já disse, meu nome é Martorelli Dantas. Todos os meus amigos me chamam de Martô. As pessoas que caminham comigo no ambiente eclesiástico me chamam de Frei Martor. É a forma como eu acho mais agradável. A palavra frei significa irmão. E é assim que eu me sinto, um irmão de todas e de todos vocês, e é isso que eu desejo ser na minha vida. Um irmão, mas não um irmão qualquer, um irmão menor, um irmão caçula. Porque foi isso que pensou São Francisco de Assis, quando instituiu a Ordem dos Frades Menores, que hoje a gente conhece como Ordem Franciscana, mas Francisco nunca deu esse nome à ordem. Ele chamou de Ordem dos Irmãos Caçula. E por que Ordem dos Irmãos Caçula? Porque numa casa, desde a Idade Média, mas até os nossos dias, em muita medida, o irmão caçula é aquele que serve a todos os outros irmãos. É aquele que faz os mandados, que vai ali, faz isso, faz aquilo. É isso que eu desejo ser, Frei Martô, um irmão menor. Muito bem, quero me apresentar a vocês. Eu tenho 57 anos, sou casado com Karina, pai de 3 filhos, Tiago, Tainá e Giovana, e tenho 34 anos de ministério pastoral. Eu nasci numa família presbiteriana. Meus bisavós já eram presbiterianos. E cresci na Igreja Presbiteriana da Madalena, aqui no Recife. Eu vivo no Recife, nasci, cresci, tenho vivido aqui por toda a minha vida, praticamente. E naquela igreja, aos pés do reverendo Edgesse Martins Ferreira, eu fui crescendo e aprendendo a Bíblia e me desenvolvendo. Em 1987, faz tempo, eu fui enviado pela igreja para o Seminário Presbiteriano do Norte, onde eu fiz o meu bacharelado em teologia. Formado ao final de 1990, eu fui designado pelo presbitério para assumir o pastorado da Igreja Presbiteriana de Catende, onde eu servi como pastor entre 1991 e 1992. Em 1992, no finalzinho do ano, eu fui eleito pastor da Igreja Presbiteriana do bairro de Afogados, a Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, onde eu servi como pastor de 1993 até 2002. Foram, portanto, 10 anos em que eu estive à frente da Igreja Presbiteriana do Largo da Paz. Durante este período, eu fiz o mestrado em teologia no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, ligado à Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Foi nesse período que eu descobri que a minha vocação maior é ser professor. E eu servi como professor no Seminário Presbiteriano do Norte, aquele mesmo seminário no qual eu estudei e me formei, como professor de teologia sistemática e hermenêutica bíblica por 10 anos. No ano de 2003, eu fui para a Igreja Episcopal Carismática do Brasil e fui pastor auxiliar do bispo Paulo Garcia por 2 anos, entre os anos de 2003 e 2004, quando foi organizada a Paróquia da Reconciliação. Se você é aqui do Recife, ela é hoje conhecida como a Catedral da Recon, ou simplesmente Recon.
A Paróquia da Reconciliação foi fundada em julho de 2004 e eu fui o seu primeiro pastor. Lá eu estive de 2004 até 2007, quando eu deixei a Igreja Episcopal Carismática do Brasil e organizei com meus irmãos e pessoas próximas a mim uma pequena comunidade que eu quis simples e franciscana. Ela se chamava Comunidade Cristã. Nada mais que isso. Comunidade Cristã. Foi a expressão mais simples que me ocorreu para denominá-la. Então, eu servi como pastor na Comunidade Cristã do finalzinho de 2 de dezembro de 2007 até o final de 2018. Imaginei, no final de 2018, que a minha carreira pastoral tinha acabado, tinha terminado, mas um chamado para a exposição bíblica, para a pregação do Evangelho, para o anúncio das boas novas, pulsava em meu coração de modo irreprimível. E aí eu me apresentei a Dom Peixoto no início de 2020 para servir. Na minha cabeça, talvez eu fosse designado para ser um professor de escola dominical. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas é alguém que está na igreja local ensinando Bíblia a um grupo de pessoas. Dom Peixoto, de modo muito gentil, me designou para estar ao lado do bispo Filadelfo na Paróquia da Santíssima Trindade. E depois eu fui constituído pároco da Santíssima Trindade, trabalhando com Dom Filadelfo, um irmão querido, um parceiro amado, e lá eu fiquei de 2020 até 2024, quando eu pedi o afastamento das atividades pastorais para fazer uma viagem pelo mundo, num período sabático, explorando lugares diferentes. Passei um mês nos Estados Unidos, mais um mês na Tailândia. Contudo, uma circunstância familiar, um diagnóstico de minha filha do meio, Tainá, fez com que eu voltasse para acompanhar o seu tratamento. E aqui estou, na cidade do Recife, ela está bem, graças a Deus. Do ponto de vista acadêmico, nessa caminhada toda, quando eu terminei o mestrado em teologia, eu tive a oportunidade, por causa da influência do reverendo Edésio Martins, de fazer o doutorado em teologia no Seminário Presbiteriano de Princeton, na cidade de New Jersey, nos Estados Unidos. Contudo, eu levei em consideração essa questão. Eu vou fazer um doutorado em teologia, eu já era professor titular do Seminário Presbiteriano. O que me agregaria àquela titulação, eu decidi fazer um outro caminho e, sob os conselhos muito sábios de meus irmãos, Hélio Lúcio, Renato Dantas, eu comecei o bacharelado em Direito. Eu levei 11 anos para completar a minha formação em Direito, fiz os 5 anos do bacharelado, depois 2 anos do mestrado e depois 4 anos do doutorado em Direito, mestrado e doutorado que eu cursei aqui mesmo, na Universidade Federal de Pernambuco, na mais que centenária Faculdade de Direito do Recife. Essa inquietação da alma e do meu coração fez que no ano de 2020, o ano da pandemia, eu começasse o bacharelado em filosofia nesta universidade, que tem sido a universidade da minha vida, a Universidade Federal de Pernambuco. E no ano de 2024, eu concluí o meu bacharelado em filosofia. O tempo todo na minha vida, eu estudei basicamente hermenêutica, interpretação, no seminário como interpretação das Sagradas Escrituras, mas no direito, nos estudos acadêmicos em direito, a hermenêutica dos autos do processo, a hermenêutica dos depoimentos, a hermenêutica da legislação, da lei, como alcançar o significado que alguém pretende dar àquilo que se cristalizou como texto e, de algum modo, precisa ser transposto para chegar
até nós. Bom, eu tenho estado no ministério, como eu lhes disse a princípio, há 34 anos. Hoje sou advogado criminalista, professor universitário e servo do Senhor entre vocês. Eu estou certo que ser o ministro dirigente, ministro encarregado desta comunidade será o maior desafio do meu ministério. Eu carrego o coração cheio de desejos e sonhos que eu submeto ao Senhor e a vocês, para que se realize. Meu desejo sincero é que sejamos uma comunidade fraterna, inspirados pelo exemplo de Jesus de Nazaré, São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis. Uma comunidade amorosa, alegre, uma comunidade fraterna, onde muitos freis e freiras, muitos irmãos e irmãs se aproximem para, de mãos dadas, dançarmos a ciranda da comunhão que o Senhor canta para que nós nos alegremos. Paz e bem.